Olá, uma das coisas que acontece comigo, eu não sei se acontece com você também, mas quando chega ao final de uma semana e eu tenho uma sensação, às vezes, né, que a minha semana não rendeu muito, digo, putz, não consegui fazer muita coisa do que eu tinha planejado, né, para fazer. E isso me angustia, às vezes deixa um vazio, né? E eu não sei se isso vem acontecendo com você. Se isso vem acontecendo com você, eu lhe convido a ficar até o final desse vídeo, que eu posso trazer algumas informações que podem lhe ajudar a tentar arrumar um pouco mais a sua semana e, de repente, se fizer sentido para você, você começar a pôr em prática. E hoje eu vou falar sobre o que eu chamei de matriz da semana enxuta. E o que seria isso? Então, ao longo dos dias, nós temos várias atividades para fazer. Então, essas atividades, essa atividade que você escolheu fazer vai gerar um determinado prazer. E além do prazer que uma determinada atividade ela deve, desempenhar, se for uma atividade que realmente você escolheu fazer, ela vai desencadear um prazer. E esse prazer acaba gerando uma liberação de neurotransmissores no nosso sistema nervoso, no seu sistema nervoso, a exemplo da dopamina. Então essa dopamina acaba agindo em algumas regiões, a exemplo do núcleo accumbens, e isso faz com que você gere esse prazer em você estar desempenhando uma determinada atividade. E além disso, esse prazer, quanto mais essa atividade tiver um significado, isso vai aumentar mais ainda o prazer. Então não adianta eu só apenas ter prazer se a atividade não tiver um significado. Dá um exemplo para você. Então, por exemplo, eu gosto de comer chocolate e eu acredito que talvez você goste de comer chocolate também. E o chocolate, no meu caso, ele gera um prazer, mas será se ele tem um significado para a minha vida? Eu acredito que na maioria das vezes não, mas ela gera um prazer. E o significado talvez de comer um chocolate seja momentâneo, naquele momento, dependendo se eu tiver com companhias também, isso acaba gerando, aumentando mais o prazer de comer um chocolate, ou então, quem sabe, tomar um chocolate quente, quem está numa região que nesse momento possa estar gelada, por exemplo, até mais frio. Então, não é só ter prazer, mas tem que ter significado e também tem que ver a intensidade, vamos dizer assim, desse prazer e desse significado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E além disso, a atividade eu tenho um tempo que eu vou me dedicar a fazer essa atividade. Então, também eu acredito que o que vocês vêm fazendo, não sei se vocês estão mensurando, mas tem um tempo em que a gente dedica ao longo da semana para uma determinada atividade, que pode ou não ser, é bom eu frisar isso, prazerosa, Não vou querer trazer só a questão da positividade, e que algumas vezes a positividade, inclusive, pode ser tóxica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, pondo em prática a matriz da semana enxuta é o seguinte. Então, vamos supor que você tem uma atividade a exemplo de estudar para a prova. Então, vou trazer aqui algumas métricas para poder facilitar a você preencher, se você acredita que faz sentido, você preencher uma matriz da semana enxuta. Então, imagine aqui, Então, vamos ter que metrificar. Então, de 1 a 5. Então, vamos supor que 1 seria, essa atividade não gera nenhum prazer ou nenhum significado na minha vida. E 5 é que essa atividade ela gera muito prazer e muito significado na minha vida. E também com relação à questão de tempo, se você quiser diminuir, eu quero reduzir o tempo que eu vou realizar essa atividade. Aí você vai colocar um sinal de negativo. Eu quero aumentar o tempo dessa atividade ao longo da minha semana. Aí você coloca um símbolo positivo. E quanto mais você querer ou quanto mais você quer diminuir, por exemplo, uma determinada atividade, você vai colocar menos. Se você quer aumentar, você vai colocar mais. Então vamos lá para esse exemplo que eu trouxe para você. Então imagine que você precisa estudar para uma prova. Então você precisa estudar para uma prova e você
naquela semana ou nesta semana, pô, eu não estou muito afim de estudar para a prova, eu sei, tem alguns momentos que a gente está afim mais de fazer outras coisas, não estudar para a prova. Mas então você vai e coloca lá, né? Pô, 3. Não estou afim, mas nesse momento pode ser que eu melhore a minha situação. Então essa matriz ela serve para você colocar mesmo e visualizar o que está acontecendo nesse momento com você. Aí você vai para um baque de realidade. Qual o significado de eu me dar bem na prova? Eu acredito que não é mais 3, talvez nesse momento seja 4. Então, de repente, você pode estar com a corda no pescoço e falar, pô, estou com a corda no pescoço, eu preciso tirar um 9, vamos supor. Então, o significado ia aumentar. Mas eu coloquei aqui 4 para você refletir. Então, 4 seria, nesse momento, a intensidade, vamos dizer assim, que você precisa dar, ou você acredita que é o significado que se dar bem nessa prova tem nesse momento para você. E quanto de tempo você está gastando nessa atividade? Vamos dizer que você está estudando 3 horas na semana, tá? Então eu estou estudando 3 horas, mas essas 3 horas é o suficiente? Não sei, é aí que você sabe se você deixou acumular a matéria, se tem conteúdo atrasado, talvez eu coloquei um sinal de mais aí, que talvez seja um desejo seu de aumentar essa quantidade em horas para essa atividade. Então, se faz sentido, você coloca um mais. E aí vem uma grande pergunta para você começar a ter comprometimento com você mesmo. Quando eu vou começar a aumentar, por exemplo, ou a distribuir o meu tempo ao longo, ou examine as atividades que eu gosto de colocar como atividades ao longo dessa semana, para realmente eu me dedicar a estudar para essa prova. Aí você coloca hoje, por exemplo. Então, lembre, é compromisso com você, se você colocou hoje, né? E é uma coisa que sempre eu brinco, né? Até com os discentes, eu falo assim, não, eu já passei na matéria, então aí a responsabilidade é sua com relação a isso. É claro que eu tenho minha responsabilidade como docente, mas aí eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. E a última pergunta é o quão você está realmente comprometido em aumentar, nesse caso, o tempo de estudo. De 1 a 5, aí vamos supor que naquele momento você me fala, não, 4. 4, eu estou comprometido 4. Aí eu poderia lançar uma pergunta para você, e por que não 5? O que falta para chegar no 5? Aí você vai refletir, né, uma conversa com você mesmo. Então vamos lá, então deu esse primeiro exemplo, vamos dar outro exemplo para ver se facilita, né, o entendimento da matriz da semana enxuta. Então vamos lá, uma atividade que eu acredito que você goste, que é namorar. Claro, talvez nesse momento você não esteja namorando, mas aí você pode estar muito bem sozinho também, então, quanto a isso, ou sozinha, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acredito, para quem está namorando, que namorar, prazer 5. E significado, eu acredito e vou defender, né? Espero que a outra pessoa não se... fique feliz, na verdade, com o que eu coloquei de sugestão aí, que seria 5. Então, o seu parceiro ou parceira tem um significado para você e eu acredito que seria 5 esse significado. Só que, infelizmente, apesar de você ter um namorado ou uma namorada, ou então, de repente, você já está casado, você não está conseguindo ter um tempo que você realmente acredita que vocês merecem. Então, eu coloquei aqui 2 horas. Será se 2 horas semanais é o suficiente? Eu acredito que não. Então, coloquei 2 mais aí. 2 mais para dizer, não, eu preciso, se isso é importante, se isso gera prazer, se isso gera, né, liberação de dopamina lá no meu sistema nervoso, isso tem um significado que vai realmente, aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena eu apostar, e eu vejo isso é bom, esse planejamento a longo prazo, de repente eu vou
casar com essa pessoa, né? Eu tenho interesse em casar com essa pessoa. E isso é importante, não só o prazer momentâneo, mas também você refletir sobre o futuro, né? Que isso é algo que é importante em outro vídeo. Vou falar sobre isso, sobre o prazer momentâneo e o prazer a longo prazo, né? Que é importante também para a gente conseguir obter os nossos objetivos. E com relação à questão, se você vai querer realmente aumentar a quantidade, né, de tempo na sua semana para ter disponibilidade para o seu parceiro, para a sua parceira, eu lhe pergunto, quando você vai pôr em prática e ajustar suas atividades? Aí você fala amanhã. Amanhã, Palheta, eu vou ajustar minhas atividades e eu vou ter mais tempo para minha namorada, para o meu namorado, e com isso nós construiremos uma relação de mais companheirismo, de mais amor, né? E com isso a tendência é no futuro a gente se juntar e formar uma família, tá ok? Então vamos lá. E quando você está comprometido para fazer isso? 5, talvez, eu coloquei aí para lhe ajudar, né? E para de repente lhe estimular a você realmente pôr isso em prática. Lembre, eu acredito que dá para conciliar faculdade, namoro e dormir bem, por exemplo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Redes sociais, isso é uma coisa que tem afligido muitas pessoas. Então, muitas pessoas não estão conseguindo controlar o uso, né, da rede social. É claro que eu estou falando para pessoas que não dependem da rede social para, por exemplo, comercializar algum produto, né? Então, longe de mim demonizar as redes sociais. Então, se você não usa redes sociais para venda de produto, tá? Então, talvez esse exemplo aqui não sirva para você. Mas esse exemplo eu fiz baseado para quem não depende das redes sociais para ter o seu sustento, vamos dizer assim, tá? Então, com relação ao prazer, coloquei 4. Então, de 1 a 5. 4. Eu sei que as redes sociais geram conexões com outras pessoas, às vezes pessoas que a gente nem conhece, mas quando a gente posta um vídeo como esse, por exemplo, que talvez pessoas que eu nem conheço, eu estou fazendo esse vídeo para impactar talvez na sua vida. E se está fazendo sentido, eu peço que você também compartilhe com outras pessoas. Tá ok? Mas vou colocar aqui esse exemplo. Então, redes sociais, há toda uma estratégia por trás das redes sociais que fazem com que nós ficamos realmente conectados a ela. Eles ganham dinheiro, a nossa atenção é a maior moeda, talvez, para as redes sociais. Então, acaba gerando, né, também a liberação de alguns neurotransmissores no nosso sistema nervoso. E qual o significado de você passar aí, nesse exemplo que eu coloquei para você, 14 horas numa rede sociais por semana? Né? Então, imaginei assim que o indivíduo, fiz uma estimativa que o indivíduo passa 2 horas do seu dia, né, em redes sociais. Então, por isso que eu coloquei 14 horas aí. Mas qual o significado disso? Você passar 14 horas se porventura você não está tirando o seu sustento dessa rede social, né? Então, qual o significado? Eu colocaria 3 aí, tá? Então, por isso eu coloquei. Você não é a sua renda, não vai gerar a sua renda. Ou você está apenas navegando nas redes sociais, talvez não seja tão significativa essa atividade ao longo da sua semana. E é por isso que eu coloquei menos, tá? Menos porque talvez na sua reflexão você precise diminuir a sua permanência nas redes sociais. Aí eu lhe pergunto, quando você vai começar a fazer essa mudança? Aí você coloca hoje, tá? Eu vou acabar de ver esse vídeo aqui e vou desligar as redes sociais, eu vou parar e só vou ver redes sociais amanhã, vamos supor. Claro que uma coisa importante eu falar para você. Mudança de hábito não é de uma hora para outra, né? Em 21 dias eu vou conseguir mudar e reduzir para meia hora, vamos supor, o uso das redes sociais se você tem usado muito. Lembre, é hábito e hábito demora. Existem estudos científicos que podem durar até mais de 100 dias para a gente realmente ter essa repetição diária de determinada atividade. Tá? Então,
tenha paciência com você. Não adianta ser radical, porque se você for radical, pode ser que você nem consiga atingir uma determinada meta, uma mudança de algum hábito. E além disso, quanto você está comprometido? Eu coloquei aqui 4, tá? Então 4, eu estou comprometido, 4, tá? Para chegar no 5, daqui a umas semanas pode ser que você esteja no 5 e realmente eu espero que você consiga, se for o seu objetivo, reduzir o uso das redes sociais. Tenha paciência com você mesmo, tá ok? Então vamos para mais um exemplo aqui, estágio. Então eu estou querendo estagiar ou já estou estagiando. Então isso, o estágio, se é numa área que realmente vai fazer toda a diferença na sua formação acadêmica, então coloquei como sugestão 4, né? Aí cada um de você vai saber qual é realmente o prazer que é desencadeado quando você está colocando em prática e ganhando habilidade em alguma determinada área que você vai escolher, ou que você escolheu para atuar quando você se tornar um profissional. Então veja, para gerar prazer eu tenho que ter um prazer momentâneo, um prazer diário, ou seja, a jornada tem que ser prazerosa e visualizar o futuro, que é um profissional de sucesso que eu desejo a você. E qual o significado, né, de você realizar essa atividade? Então 4, eu coloquei um 4 aí porque um 5 aí seria o máximo, vamos dizer assim, para essa nossa métrica, mas eu coloquei um 4 aí para deixar você à vontade para colocar um 5 se você quiser. Quanto tempo você está dispondo da sua semana para estagiar em algo que traz prazer para você e que vai gerar um resultado a longo prazo? 4 horas. Será se você não quer aumentar para 6 e de repente pegar algumas situações que vão enriquecer o seu capital, né, de habilidades e conhecimentos? Se for, fizer sentido para você, coloco mais, como eu coloquei aí. Quando é que você vai pôr em prática e aumentar as horas, né, que você vai passar e se dedicar a um determinado estágio? Semana que vem, tá? Então isso é importante também você colocar no papel. E lembre, não é só colocar na cabeça. Quando você coloca no papel, o seu sistema nervoso, já ia falar nosso, o seu sistema nervoso acaba projetando realmente essa atividade e ele ajuda você a ajustar as suas atividades ao longo da semana. Então, quanto você está comprometido para isso? 5. Então coloquei para estimular você se é algo que você precisa. E o tão sonhado dormir. Tá? Então coloquei, é importante, pessoal, como eu falei para você, é importante você se dar bem na academia, é importante também na academia que eu digo, na universidade, na academia também, eu poderia colocar como exemplo, fazer atividade física que gera prazer, também, pelo menos para mim gera, eu acredito que talvez para você gere também pela liberação de alguns neurotransmissores, mas dormir é importante também, descansar. Então aquela máxima, né, que alguns dizem, trabalha enquanto os outros dormem que você vai ter sucesso mais do que essas pessoas. Eu não acredito nisso, tanto que eu procuro dormir uma quantidade significativa, eu procuro ter 8 horas de sono, porque eu sei, eu conheço meu organismo e eu acredito que eu preciso de 8 horas de sono. É claro que às vezes eu não consigo, mas eu tento ter 8 horas de sono para poder ter uma produtividade maior no outro dia, tá? Então eu não sou, né? Se você me pegar num dia que eu dormi mal, inclusive eu vou fazer um outro vídeo sobre como eu tenho, né, uma estratégia que eu tenho feito para dormir mais rápido, para o sono, né, para eu ter uma latência menor e o sono realmente ele vir e mais rápido eu dormir e ter uma boa noite, uma noite tranquila de sono. Mas vamos lá, o sono é importante. Depois eu falo sobre o sono, tá? Com relação ao prazer que o sono traz, para mim, colocando como se fosse você, coloquei 4. E significado, pessoal, 5. Então, importante o sono, novas conexões ou reestruturações das conexões neurais acontecem durante o sono. Claro que isso tem uma variabilidade muito grande entre pessoas, tem pessoas que dormem 4 horas por dia e estão revigoradas. Inclusive eu coloquei, eu estimei mais ou menos uma pessoa
que durma, né, 5 horas mais ou menos por semana, e eu coloquei, então vamos supor que você está dormindo 5 horas por dia, né, melhor dizendo, né, por semana, que isso daria em torno de 35 horas. Tá? Então 35 horas é o que você vem dormindo, mas você acredita que você não está satisfeito com essa quantidade de hora que você está dormindo. Né? Então, tem até uma síndrome, que é a síndrome do soldado cansado. Né? Então, que aí entra algumas, eu não vou entrar no mérito agora, mas entra a liberação de alguns, né, hormônios, a exemplo do cortisol, e acaba que isso acaba dando aquela indisponibilidade, aquelas dores musculares, e aí pode até chegar, de repente, dor de cabeça, entre outras coisas que acontecem quando a gente não dorme bem por muito tempo. Né? Então, a gente acaba fazendo parte do nosso cotidiano. Tá? Então, isso é uma coisa que eu alerto você também. Tá? E com relação a você quer mudar, realmente eu quero mudar, eu quero dormir um pouco mais, me ajuda, por favor, me ajuda. Então, o que você faz? Hoje, eu já lhe convido a hoje começar a dormir, tem um ritual, né, que depois eu posso falar para você, o ritual que tem surtido efeito, no meu caso, para ter uma melhor noite de sono. E quanto você está comprometido? 3. Né? Eu coloquei 3 aí, só por um exemplo para você, mas pode ser que você realmente esteja empolgado aí e queira colocar 4. Não, quero 4 porque eu preciso dormir mais. Então, eu convido você a fazer essa reflexão. E, por fim, você soma. Né? O que eu indico você a fazer? Você vai somar, isso aqui é só algumas atividades que eu coloquei, que podem ser, né, fazer parte do seu dia a dia. Então, se você somar, deu aí em torno de 58 horas para essa distribuição na matriz da semana enxuta. E aí vem a grande sacada. Eu coloquei 58 horas, mas e o total que teoricamente das 168 horas que você teoricamente, né, ou metaforicamente, você tem disponível das 168 horas na semana, ainda lhe restam 110 horas. Então, cada um de vocês vai saber, não, eu sei que tem alguma atividade que é significativa para mim, e eu acredito que eu vou colocar aí que eu ainda tenho 110 horas para disponibilizar. Lembrando, se você quer dormir mais, se você quer namorar mais, então vá distribuindo aí essas 110 horas e você vai tentando fazer um ajuste na sua agenda. E é como se, metaforicamente dizendo, você teria que fazer uma arrumação no seu guarda-roupa, né? E aí que seria uma arrumação na sua semana. Então, eu sei que às vezes pode ser algo que não é prazeroso, né, a gente rever as nossas atividades, mas essa matriz da semana enxuta pode lhe ajudar a diminuir aquela sensação de vazio, aquela sensação de que eu estou sem rumo na minha vida e que a semana foi perdida. Né? E é isso que eu não quero que você tenha, né, esse sentimento. Confesso a vocês que cada vez mais eu tenho conseguido fazer algumas atividades, né, incluir na minha agenda atividades significativas. É 100% que eu consigo? Não. As intempéries, né, na nossa vida acontecem diariamente, né, mas vai de nós saber lidar com essas intempéries que venham, esses, né, contratempos que normalmente acontecem na nossa vida, mas é tentar reduzir para poder a gente ter uma vida mais tranquila, mais em paz, que é isso que eu desejo a você e é isso que eu tenho procurado curtir, né, e desfrutar na minha vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que essa matriz da semana enxuta vai lhe ajudar, eu peço que você compartilhe com pessoas que são significativas na sua vida e eu desejo um grande abraço a você, desejo muito sucesso para vocês e um grande abraço e até o próximo vídeo aí.